José é filho de Jacó e Jacó é descendente de Abraão. O pai de Jacó era Isaque, filho de Abraão. E sobre José havia uma promessa de Deus feita a Abraão. Deus disse a Abraão que ele se tornaria pai de uma grande nação, com descendentes tão numerosos quanto a areia do mar, e que habitariam numa terra prometida chamada Canaã. Deus prometeu que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão e de sua descendência. José habita na terra de Canaã, com seu pai Jacó, também chamado Israel, sua mãe Raquel, seus irmãos e as mulheres de seu pai, Bila e Zilpa. José era o 11º filho de Jacó. Era o filho mais amado que Jacó tinha, porque foi o filho da sua velhice com sua amada Raquel. Certo dia, José, com 17 anos, apacentava ovelhas com seus irmãos, filhos das outras mulheres de seu pai. E José sempre trazia uma má fama de seus irmãos a seu pai. Falava tudo o que seus irmãos faziam a seu pai. Por isso, seus irmãos tinham raiva dele. Jacó fez uma túnica de várias cores para José. José era o mais amado dos seus irmãos para seu pai. E por isso seus irmãos tinham muita inveja de José, muita raiva e sempre eram muito ríspidos com ele. José teve um sonho e contou a seus irmãos, o que deixou seus irmãos ainda mais aborrecidos com ele. José disse: "Sonhei que estávamos atando molho no campo e que o meu molho se levantava e o molho de vocês me rodeavam e se inclinava sobre mim." Então seus irmãos disse: "Quer dizer que nós iremos nos inclinar sobre ti e que você reinará sobre nós?" Isso deixou ainda mais aborrecidos os irmãos de José. José teve outro sonho e contou a seus irmãos e a seu pai. Falou: "Sonhei que 11 estrelas, o sol e a lua, se inclinavam diante de mim." Então seu pai o repreendeu e disse: "Que sonho é esse, José? Estás dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos, nos inclinaremos em terra diante de ti?" Seus irmãos o invejavam ainda mais, porém seu pai guardava todas as palavras que José falava em seu coração. Os irmãos de José saíram para apacentar o rebanho de seu pai na cidade próxima a Siquém. Então Jacó chamou José e disse: "José, vai até teus irmãos e procura saber como estão, e o rebanho. Vai e me traz uma notícia." Então José saiu à procura de seus irmãos. E de longe, antes que José chegasse até seus irmãos, eles o avistaram e tramaram contra sua vida para matá-lo. "Lá vem o sonhador. Essa é a oportunidade que temos. Vamos matá-lo. O jogaremos numa cova e diremos: uma besta fera o comeu. Então veremos o que será dos seus sonhos." Seu irmão Rúben, porém, disse: "Não façamos nada com José. Colocaremos ele numa cova como um susto, mas depois retiraremos ele e levaremos de volta ao nosso pai." E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, lhe tiraram a túnica e o jogaram dentro da cova sem água. Quando Rúben se afasta, seus irmãos sentam para comer pão. E de longe avistam uma companhia de ismaelitas, e em seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, e estavam indo em direção ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: "Que proveito há de matarmos José? Vamos vendê-lo a estes ismaelitas, e a nossa mão não será sobre ele." E seus irmãos obedeceram. Retiraram José da cova e o venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Voltando Rúben, perguntou por José, mas José não se encontrava mais na cova, porque seus irmãos já o haviam vendido para os ismaelitas. Então Rúben rasgou as suas roupas e se entristeceu. Pegaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica com o sangue do cabrito e levaram a túnica a seu pai. Chegando lá, perguntaram:
Pai, encontramos essa túnica, o Senhor a reconhece? Então seu pai disse: é do meu filho José. Certamente uma besta fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Jacó rasgou suas roupas e lamentou por muitos dias a morte de seu filho José. E seus filhos vieram consolá-lo, mas ele disse: com choro irei com meu filho até a sepultura. E os midianitas venderam José a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda no Egito. Na casa de Potifar, o Senhor sempre esteve com José, e em tudo o prosperava. José achou graça a seus olhos a Potifar, e o servia. Potifar percebeu que José era sempre abençoado pelo Senhor, e que o Senhor em tudo o prosperava. Então Potifar colocou tanto a casa do campo quanto a sua casa nas mãos de José, para que José administrasse. Tudo que Potifar tinha estava nas mãos de José. A única coisa que Potifar o vedou foi sua mulher. José era bonito de aparência e muito formoso. E aconteceu que a mulher de Potifar o desejou, dizendo: deita-te comigo. José recusou e disse: tu és mulher do meu senhor. A única coisa que ele me vedou foi a ti. Por que faria tão mal ao meu senhor e ao meu Deus? E aconteceu que certo dia José foi à casa de Potifar para fazer um serviço. Neste dia não havia ninguém na casa. A mulher de Potifar pegou as roupas de José e disse: deita-te comigo. José, vendo que ela tinha pego suas roupas, correu para fora. Ela, percebendo que as roupas dele ficou na sua mão e que José não queria nada com ela, começou a gritar, dizendo: vejam o que esse varão hebreu fez, escarneceu de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo, então gritei com grande voz e ele fugiu, deixando as suas roupas comigo. Chegando seu marido, ela contou a mesma história que contou aos homens que estavam na casa. E em seu marido acendeu uma ira contra José. Potifar pegou José e levou para o cárcere, onde o deixou preso, junto com os demais presos do faraó. Porém, o Senhor estava com José e estendeu a sua benignidade sobre ele, e lhe deu graças aos olhos do carcereiro Mó, que tudo entregou nas mãos de José. E tudo José fazia ali no cárcere. E tudo que José fazia, o Senhor prosperava. E aconteceu que o eunuco do rei do Egito, o copeiro Mor e o padeiro Mor, pecaram contra o faraó. Faraó, indignado, os lançou na prisão da guarda, onde José estava. O capitão da guarda colocou José para os servir, e por muitos dias ficaram ali. Pela manhã, José veio até os eunucos e percebeu que estavam perturbados, estavam tristes, e perguntou: o que está acontecendo? E disseram: sonhamos um sonho e não há quem interprete. Então José disse: não é de Deus as interpretações? Contem-me. Então o copeiro Mor contou seu sonho. Ele disse: eu sonhei que havia uma vide diante da minha face. E nessa vide, 3 ramos brotando uvas, florescendo e amadurecendo. Então eu pegava as uvas e espremia no copo do faraó e o servia. Então disse José: os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, faraó levantará a sua cabeça e te restaurará ao seu antigo cargo. Então você voltará a servi-lo como copeiro dele. Porém, quando você estiver com Faraó, lembre-se de mim, porque nada fiz para estar nessa prisão. Tenha de compaixão e fale de mim para Faraó, porque nada fiz para estar aqui. Então foi a vez do padeiro Mor contar seu sonho a José. E disse o padeiro Mor: sonhei que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia vários manjares de Faraó, obra de padeiro. E as aves comiam do cesto sobre a minha cabeça. Então José disse: em 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça em um madeiro e te matará, e as aves comerão a tua carne.
E aconteceu que no terceiro dia, Faraó deu uma festa para todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro-mor e do padeiro-mor diante de todos. Ao copeiro-mor fez este retornar ao seu antigo cargo, e este serviu o copo na mão de Faraó, e ao padeiro-mor o enforcou, conforme José havia falado. Porém, o copeiro-mor esqueceu-se de José. Passados 2 anos, Faraó teve 2 sonhos. Faraó sonhou com 7 vacas bonitas e vistosas surgindo do Nilo e pastavam no prado ao redor do rio. Depois surgiram 7 vacas magras e feias e engoliram as 7 vacas gordas. Depois Faraó dormiu e sonhou outra vez. Sonhou que de um mesmo pé brotavam 7 espigas de milho, cheias e boas, e após elas surgiram 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, e as espigas miúdas devoraram as espigas cheias e grandes. Então Faraó acordou. Faraó, perturbado, manda chamar os adivinhos do reino, mas ninguém há que adivinhasse o que significava o seu sonho. Ninguém conseguia interpretar. Então Coperumó lembrou de José na prisão e falou para Faraó que lhe havia acontecido com ele de haver sonhado um sonho e que José interpretou o sonho e conforme José interpretou, assim aconteceu. Então Faraó manda chamar José no cárcere. Retiram José do cárcere, dão um banho, trocam as roupas de José, fazem a sua barba e levam para se apresentar a Faraó. Então Faraó disse: eis que tive 2 sonhos, mas não há quem interprete no reino, e ouvi falar que você interpreta. Então José disse: isto não está em mim, mas Deus lhe dará a paz e a resposta que o Senhor precisa. Então Faraó contou os sonhos a José. E José falou: os sonhos de Faraó é um só. As 7 vacas formosas e as 7 espigas grandes e vistosas são 7 anos que o Egito terá de grande fartura. As 7 vacas magras e as 7 espigas, miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de muita fome em toda a terra do Egito. Primeiro haverá 7 anos de muita fartura, e em seguida virá 7 anos de muita fome. Será tanta fome que a fartura no Egito será esquecida. Toda a terra do Egito será consumida em fome. O sonho foi duplicado. É coisa determinada por Deus, e Deus tem pressa em fazê-lo. Então José disse: põe sobre a terra do Egito governadores, para que possa, durante todo o período de fartura, separar a 5ª parte de tudo que for produzido para os próximos anos de fome. Então disse Faraó: onde acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Então Faraó colocou José sobre governador do Egito. E José ficava apenas abaixo de Faraó, porque em tudo José governava. Então Faraó tirou seu anel do dedo e colocou no dedo de José. O vestiu com roupas finas, colocou um colar de ouro no seu pescoço e colocou José para governar sobre toda a terra do Egito. Faraó chamou José de Azafanate-Paneia e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Durante 7 anos, José juntou muitíssimos mantimentos, muito trigo como a areia do mar. José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Toda a terra do Egito vinha até José para comprar mantimentos durante o período de fome. Canaã também passava por grande situação de fome. E Jacó soube que no Egito havia mantimentos. Então Jacó enviou seus filhos até lá para comprar mantimentos. O único filho que não enviou foi Benjamim, seu filho mais novo, por medo que acontecesse um desastre também a ele. José era governador do Egito e seus irmãos foram até ele comprar mantimentos. E chegando a ele, todos os seus irmãos se inclinaram perante a face dele, conforme o sonho que José havia tido. José reconheceu seus irmãos, mas seus irmãos não o reconheceram. Então José lembrou do sonho. José então disse: vocês são espias? O que fazem na terra do Egito? Viemos comprar mantimentos. Somos 12 irmãos, mas um já não está mais entre nós. O outro ficou com nosso pai.
em Canaã. Se vocês não são espiãs, então vocês provarão pela vida de Faraó. Vocês só irão sair daqui quando trouxerem seu irmão mais novo. Então, os irmãos de José ficaram presos no Egito por 3 dias. Se vocês são varão em retidão, deixe um de vocês aqui. Vão até o seu pai e levem os mantimentos, mas tragam o seu irmão mais novo, e saberei que estão dizendo a verdade. E assim fizeram os irmãos de José. Então seus irmãos falaram uns com os outros: vejam, o sangue do nosso irmão agora clama, porque vimos a angústia do nosso irmão em sua alma e não fizemos nada. Agora seu sangue também é requerido. Eles não sabiam. Mas José estava ouvindo tudo o que eles estavam dizendo, porque havia um intérprete entre eles. Então José retirou-se dali e chorou. Depois José se recompôs e voltou, e amarraram Simeão, um de seus irmãos, e os demais subiram a Canaã, a terra de seu pai, levando os mantimentos. Chegando à terra de Canaã, seus irmãos contaram ao seu pai o que tinha acontecido, e que José havia dito que era para que eles retornassem com seu irmão mais novo, a fim de libertar o outro irmão que ficou lá na terra do Egito. E aconteceu que quando despejaram os seus sacos, perceberam que a trouxinha de dinheiro que haviam levado estava junto ali, e temeram por suas vidas. Então seu pai disse: já não tenho mais José, agora querem levar Benjamim? Benjamim também era filho de Raquel, assim como José. Então Rúben falou: mata meus 2 filhos se eu não voltar com Benjamim. E a fome era gravíssima na terra do Egito. E então eles precisaram retornar ao Egito para comprar mais mantimentos. Então disse Israel: por que fizeram tal mal, informando que ainda havia mais um irmão? E eles disseram: aquele varão em particular nos perguntou se nosso pai estava vivo e se ainda tínhamos mais algum irmão. Então disse Judá a seu pai: deixa que levemos o jovem conosco, para que não morramos de fome, nem eu, nem tu, nem nossos filhos. Então disse Israel: vão e levem o de melhor que temos nessa terra, e um presente também para o varão: um pouco de bálsamo, especiarias, mel, mirra, terebinto e amêndoas. Levem dinheiro em dobro, e o dinheiro que retornou nos vossos sacos. Levem Benjamim, e que Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de vocês diante do varão. Então os irmãos de José descem novamente ao Egito. José, então, vendo seus irmãos chegando com Benjamim, disse: leva estes varões até a minha casa, hoje eles almoçarão comigo. Então temeram os irmãos de José e disseram ao varão da casa de José: meu senhor, antes viemos comprar mantimentos. E ao chegar em casa, quando abrimos nosso saco, vimos que o dinheiro de cada varão estava lá. Não sabemos quem colocou ele nos nossos sacos. Então ele disse: não tem mais. O vosso Deus e o Deus do vosso pai têm dado um tesouro a vocês nos vossos sacos. Vindo, pois, José à casa, todos os seus irmãos inclinaram-se diante dele novamente. E ele perguntou: vosso pai ainda vive? E seus irmãos disseram que sim. Ao ver seu irmão Benjamim, José se comoveu e apressadamente retirou-se daquele lugar e pôs-se a chorar. Depois lavou seu rosto, retornou e almoçou com seus irmãos. Porém a Benjamim ele deu a porção dobrada. José então dá ordem para que encham todos os sacos dos seus irmãos com mantimentos e que coloquem novamente o dinheiro dentro dos sacos. E também coloque o seu copo de prata no saco do seu irmão mais novo. Ao amanhecer, despediram-se de José, e quando tomaram certa distância, então José manda que vão até eles. E diga: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo do meu senhor? Então, alcançando os irmãos de José, falaram para ver o que havia nos sacos. Por que pagastes o mal por bem? E os irmãos disseram: Senhor, não fizemos nada. Aquele com quem for achado o copo morra, e nós ainda seremos seus escravos. Então todos abriram seus sacos. E quando abriram o saco de Benjamim, ali estava o copo. Então retornaram a José. E disse José: o que fizestes? Não sabem como eu bem adivinho tudo?
Então ele disse: deixem o jovem para ser meus servos, e vocês podem ir. Senhor, meu pai morrerá se não voltarmos com ele. Deixa que ele vá e fique comigo. Senhor, se o jovem não voltar, meu pai morrerá. Deixa que ele vá e fique comigo, para que eu não veja o mal que sobrevirá sobre o meu pai. José não pôde se conter e pediu para que todos saíssem. Então, em voz alta, chorou, de maneira que todos os egípcios e da casa do faraó ouviram. Então José falou: eu sou o vosso irmão, a quem vós venderam. E todos ficaram pasmados diante dele. E José disse: não se entristeçam, porque Deus me enviou diante de vocês para a conservação de vossa vida e vossa sucessão na terra, e para guardar a vida de vocês de um grande livramento. Vão até meu pai e diga: José, teu filho, vive. Deus me pôs como governador da terra do Egito, e que ele venha a mim e não se demore, e vocês morarão na terra de Gósen e ficarão perto de mim. Que venham e traga tudo que tem. Eu os sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de muita fome na terra, para que vocês não padeçam e morram. Então José abraçou Benjamim e choraram, e os demais irmãos também choraram. A nova sobre os irmãos de José chega até a casa de Faraó, e Faraó pede para que ele traga sua família para ele conhecer, que ele daria o melhor da terra do Egito para a família de José. Então Faraó mandou que mandassem carros para buscar a família de José e mantimentos. José deu a cada um mudas de roupas, mas a Benjamim deu 300 peças de pratas e 5 vestes de roupas. E para seu pai, semelhantemente, 10 jumentos carregados do melhor do Egito, com pão e trigo para o caminho. Então partiram para a terra de Canaã e falaram para seu pai que José ainda vive e que era regente na terra do Egito. Seu pai desmaiou o coração, porque não acreditava no que estava ouvindo sobre José. Então disse Israel: eu irei até José, porque ele ainda vive. Verei-o antes que eu morra. E partiram com tudo da terra de Canaã em direção ao Egito. Chegando em Berseba, Israel ofereceu sacrifício a Deus. E Deus, em visão à noite, disse a Jacó: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. Então Deus disse: sou Deus do teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Descerei contigo, e certamente te farei retornar a Canaã. E José porá as mãos sobre os teus olhos. Então Israel e toda a sua semente desceram para a terra do Egito. Ao todo, foram 70 pessoas que desceram com Jacó. José foi ao encontro do seu pai em Gósen, e ao vê-lo, o abraçou por muito tempo. Então Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, e que ainda vives. José foi anunciar a Faraó a chegada de seu pai. Então Faraó disse: faz com que teu pai more na melhor terra do Egito, na terra de Gósen. E Jacó tinha 130 anos quando chegou ao Egito. E José deu a possessão da terra a seu pai e a seus irmãos, e os sustentou de pão toda a casa de seu pai e seus descendentes. E ali frutificaram-se e multiplicaram-se. Devido à grande fome, acabou o dinheiro e os animais na terra do Egito. E tudo o que os egípcios tinham era a terra e seus corpos. Então os egípcios venderam suas terras para o faraó, ficando como servos de Faraó. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Somente a terra dos sacerdotes não foi comprada, porque os sacerdotes tinham porção junto a Faraó. E aconteceu que Israel, depois de um tempo, adoeceu e mandou chamar José. Então ele disse: aconteceu que Deus em luz apareceu a mim e disse-me: eu te abençoo e te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidões de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em posse perpétua. Jacó pede para que José traga seus filhos para os abençoar. E disse a José: da sua semente se fará multidões, e o menor Efraim ainda será um povo ainda mais numeroso. E disse Jacó a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará retornar
a terra de vossos pais. Israel manda chamar seus filhos e os abençoam, e os separam em 12 tribos. Acabando de abençoar seus filhos, Jacó morre. José cumpre a promessa que tinha feito a seu pai. Jurou enterrá-lo na cova do campo de Maquipela, na terra de Canaã, onde sepultaram Abraão e Sara, Isaque, Rebeca e Leia. Após a morte de Israel, José falou para os seus irmãos: não temam, eu sustentarei vocês e vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José e toda a casa de seu pai habitou no Egito. E José morre com 110 anos. José disse: eu morro, mas certamente Deus irá visitá-los e os fará subir novamente à terra que o Senhor nos prometeu, a Canaã, a terra de Abraão, de Isaque e Jacó. E com 110 anos morre José e é embalsamado e colocado num caixão no Egito. E José os fez jurar, filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará e os fareis transportar meus ossos daqui. Essa é a história de José do Egito. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receber todos os vídeos novos assim que eu postar.